Salve, salve, galera! Uma boa tarde para quem está ao vivo conosco para mais uma edição do Mais Vôlei, por favor. Dia 24 de setembro. Eu estava vendo aqui, eu fui olhar o calendário, nossa última live desse mês, né? Já estamos chegando em outubro, Superliga tá para começar, né? A feminina começa dia 20 de outubro e a masculina dia 21 de outubro. Então, hoje começaremos a falar sobre os times, né, projetando aí Superliga e a temporada como um todo. A gente vai fazer um geralzão aí do feminino. Kaká Bizoc, tudo pronto aí para o nosso programa? O que você, de início, tem de considerações aí para passar para o povo sobre esse começo de temporada de clubes, pelo menos o nosso start, né? Porque eles já estão jogando Paulista, amistosos. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, galera que está chegando aí para acompanhar a gente. Já que a gente não faz mais parte da festa, né, Rafa? O Brasil se despediu muito cedo do Mundial. Deixa eles fazerem a festa lá. A gente vai falar de como está agora, como as coisas estão se acertando, voltando à lógica, mas focar principalmente no nosso voleibol aqui no Brasil. Como você bem falou, Superligas começando em breve. E vamos ver como é que os times se arrumaram para essa nova temporada. É isso aí, programa muito dele dedicado à Superliga Feminina, né? Para falar dos principais times do feminino aí que vão jogar a Elite. Mas no final a gente vai dar um pitaco sobre o Mundial, porque parece que as zebras acabaram. Agora todo está sendo restabelecido. E mais adiante a gente traz também o resumo dos elencos do masculino. Mas eu vou rodar a vinheta para a gente não perder mais tempo aqui, para que a gente possa esmiuçar aí todos os times do naipe feminino. Então bora lá, vinheta na tela. Pronto, agora sem mais pausas, em definitivo, vamos até o final. E você que for chegando aí, vai mandando mensagem para a gente, interage aí para a gente poder colocar vocês no nosso papo do dia, certo? Kaká Bizoc, vamos começar pelo campeão, o atual campeão, o Osasco, né? E, na verdade, o atual campeão de tudo, né? O Osasco levou todos os torneios que englobam times nacionalmente, né? Além do Paulista, que aí era só os times do estado, Copa Brasil e também a Superliga. Primeiramente, Kaká, eu quero que você me responda como que é iniciar uma nova temporada com essa pressão de ser o atual campeão de tudo, ter que carregar isso nas costas. Como facilitar, né? Talvez tirar esse peso para poder começar aí a temporada. Não é nada fácil, não, Rafa. E começa já com a montagem da equipe, né? Porque o vai e vem do mercado, você precisa montar uma equipe tão boa quanto a que terminou. E muitas vezes as principais referências do time são negociadas, recebem propostas, e Osasco teve que fazer isso, Rafa. Tentou trocar as peças aí que foram embora, algumas jogadoras muito importantes nessas campanhas todas de um ano espetacular para o time de Osasco. E vamos ver o que nossa audiência acha, se ficou melhor, se ficou pior, e a gente vai trocando essas ideias aqui. Bora começar então, falando em nossa audiência, o Marcelo Mundim já coloca aqui, acho que o Osasco vai sofrer nas pontas e vai acabar com a Tiffany indo quebrar um galho nessa posição. Ô, Kaká, vamos começar por esse aspecto, né? Eu acho que é importante a gente comentar sobre isso, porque eu acho que a maior perda do Osasco, eu acho que tem essa questão da saída da Natália, né? A Natália, que foi um dos principais nomes, né, junto com a própria Tiffany. Como que você vê o elenco do Osasco nessa posição? O time conseguiu se reforçar, de certa forma, se não à altura, mas para poder, com opções, ajudar ali na composição da ponteira?
Sem dúvida, Rafa, perder a Natália, mesmo que a Natália não tenha feito uma temporada espetacular, né? A Natália teve momentos nas retas finais muito importantes, foi decisiva. Eu não digo nem em algumas partidas, mas em algumas ocasiões especiais dentro dessas partidas decisivas, né? Não acho que a Natália possa ser, apesar de ter ganho o prêmio de MVP da Superliga, não acho que a Natália pode ser considerada uma figura que foi fundamental para a trajetória do time de Osasco durante toda a temporada, né? Bem importante que a gente diga isso com o pé no chão. Os torcedores de Osasco, se refrescarem a memória, vão concordar comigo. Não estou falando que a Natália não tenha sido importante para a conquista dos títulos, né? Em alguns momentos, mas a Natália muito bem poderia não ter ajudado como ajudou, porque ela não veio numa temporada perfeita como outras, na minha opinião, fizeram para que o time de Osasco conseguisse essas campanhas aí sensacionais. Então, a saída da Natália e a chegada, principalmente da Maiara Basso, né, que está buscando uma temporada de reafirmação. A Maiara Basso, ela é um caso excepcional, eu digo por causa de como ela voltou para o Brasil, como ela mostrou em Barueri que ela era uma jogadora sensacional, que poderia ser aproveitada na ponta, na saída, e como ela fazia diferença com essa versatilidade. Era uma jogadora, um tipo de jogadora que faltava no vôlei brasileiro. Só que a Maiara Basso, dali, ela foi para uma seleção brasileira, virou titular da seleção brasileira e sofreu uma pressão e uma continuidade de jogos que ela não estava acostumada, né? Então, a Maiara, depois dessa ascensão meteórica, depois da queda também gradativa que levou ela para um patamar que ela não quer continuar, eu tenho certeza que a Maiara, acertando a parte mental, vai voltar para fazer uma temporada boa, mais tranquila, mais assentada. E eu acho que a Maiara Basso é a principal substituta da Natália, apesar do time de Osasco ter trazido uma norte-americana que a gente ainda precisa ver como que ela vai se comportar. Não é também uma jogadora espetacular que pode se colocar nas costas dela a responsabilidade por manter o Osasco ganhando os títulos, que é a Kite, né? Eu acho que é assim que pronuncia, né, Rafa? É isso aí. É uma jogadora que não teve tantas oportunidades em equipes muito boas, nem na seleção norte-americana. Jogou a última temporada na Turquia, teve um rendimento razoável, mas nada que justificasse a chegada dela como salvadora, como substituta de uma Natália para resolver os problemas de Osasco. A gente vai precisar ter paciência com ela, tá? É uma jogadora alta, de 1,91 m. A vantagem é que se mantém a Mayra, né? A Mayra, sim, eu acho que foi uma jogadora, em termos de estabilidade, mais importante do que a Natália. Não é a mesma característica, não é uma jogadora que decide, uma jogadora de potencial ofensivo, mas a Mayra fez talvez uma das melhores temporadas da carreira dela em Osasco. Eu acho que isso vai ajudar que o time de Osasco tenha uma estrutura com essas três ponteiras de um time redondo, de um time que vai conseguir se manter passando, atacando razoavelmente. Muito provavelmente Mayra ou Maiara Basso, quem jogar, vai dar um suporte maior para a Kite e vai depender da comissão técnica fazer o time jogar. E competência para isso, a comissão técnica de Osasco tem de sobra, né, Rafa? Luiz Omar voltando agora, né, da seleção cubana, né? O Jefferson continua por lá também, o Leandro Toca, acho que continua, né? Porque eu fiquei confuso, porque o Rogério Portela está lá também, né? Então, cada vez mais agregando, o Osasco agora tem categoria de base, então acho que precisa de até mais profissionais para poder englobar, né? Agora a categoria de base faz parte do mesmo projeto do time, né? Porque antes era separado. A Lauri falando que viu os jogos da Mayra no Paulista e achou ela bem mais atacante. Eu sempre pondero que início de temporada a gente tem que ter calma, né? Porque depois a gente precisa
ver. A estadunidense é bem jovem mesmo, né, Kaká? Tem 24 anos. Eu queria pular para outra posição. Entre as centrais, a troca, né, acabou saindo a Kali, que é também dos Estados Unidos, e chega a Maihara, que estava no SESI Bauru, estava no vice-campeão. Né? Acho que entre as centrais foi ali a única mudança, porque Larissa Bessem continua, a Valquíria também, e a Giovana Freitas também. Nessa posição, você acha que teve um ganho, se manteve o nível pelas características, né? Porque a Kali também era mais rede de 2. Como que você vê essa posição, Kaká? Eu acho que a Maihara é mais jogadora do que a Kali. A Kali é uma senhora bloqueadora, mas a Maihara ela tem um ataque melhor do que a norte-americana. A Maihara vem do SESI Bauru depois de uma ótima temporada, acho que agrega bastante. Não é uma jogadora jovem, né? Mas para a rede de duas, para esse ataque de China, que é mais do que necessário no feminino, a Maihara, para mim, substitui a Kali com sobra, com ganhos para o time de Osasco. Valquíria, como você falou, continua, deve ser a titular, porque fez uma temporada espetacular também, a última. Dos campeonatos que eu acompanhei a Valquíria, talvez tenha sido o melhor da Valquíria, então espera-se dela para essa temporada também o mesmo jogo ou um aprimoramento do que ela mostrou. A Larissa, quando entrou bem, mas não conseguiu ter um jogo que sustentasse a posição de titular, né? Então, a Larissa talvez tenha a oportunidade de mostrar isso, assim como a Giovana. Giovana, que teve menos oportunidades, mas é uma menina jovem, com potencial. Então, acho que no meio de rede, Osasco está com uma composição bem interessante, com a Maihara como titular na rede de duas, fazendo as bolas por trás da levantadora de uma forma muito melhor que a Kali fazia, e a Valquíria como titular, mas tendo Larissa e Giovana fungando no cangote aí, com chances de ter oportunidade, né? As duas podem ter oportunidade para jogar o Paulista, jogar algumas partidas no início da Superliga. E se não tiverem bem, Valquíria e Maihara, as duas vão mordendo aí um pouquinho por vez, Rafa. E lembrando, né, Kaká, a Larissa é jovem, ainda veio do projeto do Barueri. Na final da Superliga, a Larissa entra num momento importante no quarto set, quando a Kali não estava virando tanto mais. A Kali foi titular a maior parte do jogo, mas a Larissa entra bem no quarto set ali para contribuir com o título do Osasco. Para fechar, Kaká, outras duas mudanças, né, em duas posições específicas. Na posição de oposta, Tiffany continua, mas trocou-se a reserva ou a jogadora da inversão. Né? A Paulina saiu, chega a Bianca Cunha, que eu acho que é uma das revelações do voleibol argentino, e nas levantadoras, a Giovana foi para o Sesc Flamengo e chega a Diana Gray com a levantadora reserva também mudando. Né? Agora a Kênia saiu do Osasco e veio a Marina Cioto. Falei dessas duas posições, Kaká, e acrescento uma última, mas aí é o grande finale da Camila Bright, né? Que ela já falou que esse ano é o último dela. Então, englobando as três últimas posições aí para mudarmos de time depois. Eu acho que a posição de levantador é que mais interfere na mudança de uma temporada para outra, Rafa. Saem as duas, Giovana passa a ser titular logo no começo da temporada. A Kênia teve oportunidades no Paulista, mas a Giovana mostrou que era ela que estava em melhor condições para ser titular. A Giovana dá um padrão de jogo de velocidade, de criatividade para o time de Osasco que vai ser perdido. E isso eu não quero dizer que a Gray é pior que a Giovana, tá? Que fique muito claro isso. Mas são estilos de jogo diferentes. A Giovana, ela faz um jogo menos previsível. A Diana Gray é habilidosa, joga com velocidade, mas tem uma previsibilidade maior que a Giovana. A Giovana, eu acho que quem está enfrentando a Giovana